Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é professora Flávia. Eu vou dar a disciplina Biologia do Desenvolvimento para vocês, para a turma de Biologia, EAD da UFMA. Então, eu sou professora já da UFMA, dos cursos de enfermagem e do curso de farmácia. Então, eu dou aula para primeiro período de farmácia, segundo período de enfermagem, dou aula de histologia e embriologia, um pedaço de embriologia para farmácia. Eu estou há 13 anos na UFMA, né, dando aula, e agora já dei disciplina de histologia no EAD para vocês, e agora vou dar biologia do desenvolvimento. O que a gente vai ver nessa disciplina? Deixa eu... Aqui já está para vocês. Então, o que nós vamos ver na disciplina Biologia do Desenvolvimento? Então, a biologia do desenvolvimento é a ciência do vir a ser, né? Ser um ser vivo, no caso aqui, essa célula ovo, a gente vai ver que o zigoto, né, a célula que foi fertilizada, essa única célula, ela vai se desenvolver, vai proliferar e vai dar origem a um indivíduo adulto. Então, a biologia do desenvolvimento, a gente estuda como um organismo complexo, como esses aqui, ó, um peixe, uma salamandra, tartaruga, galinha, coelho e um ser humano. O que a gente vai ver na biologia de desenvolvimento é especificamente em biologia humana, como que uma célula vai dar origem a um ser humano, né? A um organismo adulto. Então, a embriologia, a biologia do desenvolvimento, é a ciência que estuda o processo, esse processo do desenvolvimento embrionário e depois fetal também, né? Então, como um organismo complexo surge a partir de uma única célula? Essa é a pergunta principal da biologia do desenvolvimento. Então, novamente, é a ciência do vir a ser, né? A ciência do desenvolvimento, desde uma célula única até um organismo complexo formado por milhões de células e de tipos celulares, né? Então, é a ciência que estuda o processo. Enquanto a maior parte da biologia estuda a estrutura adulta, né, a gente estuda fisiologia humana, por exemplo, anatomia humana, a histologia, a gente já estuda o órgão, ou o tecido, ou todo o sistema, por exemplo, o sistema gastrointestinal. Na êmbrio, né, na biologia do desenvolvimento, a biologia do desenvolvimento estuda os estágios transitórios. Esses estágios aqui. E se vocês notarem, assim, a gente vai ter uma aula de história da biologia. Os primeiros experimentos, né, o ser humano sempre teve muita curiosidade de saber como acontecia, né, uma gestação, como um ser se formava. Então, no início, o principal estudo era em cima, ó, de fetos, né, de embriões de galinha. E olha só, a gente comparando aqui cada organismo, né? O peixe, uma salamandra, de novo, tartaruga, galinha, coelho, ser humano, né? Olha como o desenvolvimento, assim, embrionário é parecido, certo? Assim, até um determinado micro-organismo, até um determinado organismo, né? A gente vê uma semelhança, principalmente quanto mais próximo, assim, né? Aqui no caso, o mamífero também, né? O coelho. Bom, então, novamente, a fase transitória, né? A biologia do desenvolvimento é o estudo dessa fase transitória. E o que a gente vai estudar na biologia do desenvolvimento? A formação dos gametas, formação de espermatozoide, a formação do ovócito, como acontece a união, o local específico da união dos gametas, fertilização, né? Como essa célula ela vai iniciar, olha só, essa única célula que vai ganhar um DNA genético, uma parte genética da mãe e a parte genética do pai, vai misturar isso, como essa única célula, olha só, vai sair de um ovo fertilizado, de uma célula, de um zigoto, e vai começar esse processo aqui, que a gente chama de clivagem, a gente vai ver isso, o estágio de 2, 4, 8 células até um blastocisto e por aí vai, depois virando um fetozinho.
Então, a gente vai ver a parte inicial da embriogênese, desenvolvimento fetal, até a quarta semana. A gente vai ver por quê. E aqui o nascimento, né? Depois de um determinado momento que o embrião vira um feto, ele vai. O negócio agora vai ser crescer e amadurecer todas as estruturas internas até o nascimento de um bebezão. Então, o que a gente vai estudar na disciplina? A gente vai ver nas 4 próximas semanas, né? História e conceitos básicos da biologia do desenvolvimento, herança genética, né? Importante, a gente vai dar uma passada, assim, na genética, gametogênese, que é a formação do ovócito e do espermatozoide, fecundação, clivagem e nidação, que a gente classifica como primeira semana do desenvolvimento embrionário, formação do disco bilaminar, segunda semana do desenvolvimento embrionário, gastrulação, terceira semana do desenvolvimento embrionário. É muito nome doido, mas a gente vai ter um glossário, viu, gente? Neurulação e dobramento embrionário, que a gente classifica como quarta semana do desenvolvimento embrionário. E pronto. Aí vem os anexos, placenta, sacro uterino, âmio, ontoide, especificação do destino celular. Aquele negócio, como que o zigoto, uma única célulazinha, vai dar origem às células que vão formar um cérebro, as células que vão formar um rim, vão dar origem a uma célula que vai formar um tecido muscular, células completamente diferentes, mas que se originaram da mesma célula, do mesmo zigoto, certo? E por que até o desenvolvimento embrionário? Na quarta semana de desenvolvimento embrionário? Porque são os principais acontecimentos, pessoal, são as 4 primeiras semanas, certo? Que a gente vai ver que a mulher só vai perceber que está grávida lá pela terceira semana. A primeira e a segunda semana passam assim batido. A terceira e a quarta que geralmente se desenvolvimento embrionário, que vai se descobrir, mas a gente vai ver isso. Esses são os livros da bibliografia básica que a disciplina vai usar principalmente, olha, essa daqui, o MUR, da embriologia básica. Esse aqui é o que a gente mais vai citar, que mais vai usar, a maioria das figuras são dele. A embriologia humana, do professor Jorge Doria Maia, também é um livro bem legal, que tem na biblioteca da UFMA, e eu vou disponibilizar textos também, vocês vão ver. Esse livro, Biologia do Desenvolvimento, ele também é interessante, ele é mais complexo. Ele já, assim, ele é bem legal, mas ele é mais complexo. A linguagem dele é um pouco mais pesada. Eu gosto muito do Moore, esse aqui, Biologia Básica, e do professor Doyle, certo? Passando de novo. Sim, a gente vai ter o nosso glossário. Aqui algumas palavras que eu falei agora nessa aula, para vocês saberem o que é. E eu vou disponibilizar, como eu já falei para vocês. E é isso, pessoal. Eu vou deixar as aulas gravadas para vocês assistirem, mas a gente vai ter nossos encontros online também. Presenciais online, ao vivo, síncrono, né? Então, até a nossa próxima aula. Obrigada.